Vamos iniciar então, pessoal, sobre a questão da gestão de separação de itens, né? Funcionamento dela. Tá gravando aí para a gente poder. Tá gravando, né? Tá. Para a gente poder anexar as dúvidas lá na copy que a gente já tem do vídeo. Vamos lá, então. Quem vai começar com as dúvidas? Pode ser eu? Claro. Na verdade, eu já troquei algumas ideias com o Matheus, né? Então, eu tenho um ponto só, Matheus. No vídeo que foi gravado, eu fiquei um pouquinho na dúvida, porque a gente tem lá, nos dados de entrada no cadastro do item, agora aquela natureza lá de consumo. No vídeo, ele aparece preenchido a natureza de consumo e a natureza de estoque aparece em branco. Eu só fiquei na dúvida aí. Eu preencho na natureza de consumo a natureza da produção e a natureza de estoque, a natureza onde o material fica armazenado para transferir para a natureza de produção, ou no vídeo está correto? Não, o correto é você ter os dois campos preenchidos. A natureza de estoque é onde o item vai ficar estocado, onde as notas fiscais de entrada vão obrigar que o item dê a entrada, então ele vai ter que entrar na natureza de estoque, assim como também as OFs também vai pegar aquela natureza para dar a entrada no estoque. Que nem hoje já estava pegando o campo localização, né? Aquele antigo campo localização dos dados de entrada. Esse campo Isso. localização a gente modificou para natureza de produção, já para se entender que é a natureza onde ele é consumido, né? Porque no sistema também a gente consome daquele campo ali. E agora a natureza entrada passa a ser o local onde é obrigatório que o item dê entrada, né? Para onde ele seja movimentado. Sim, eu vou dar uma olhada de novo no vídeo para ver se eu não entendi errado, mas pelo que está no vídeo, está preenchido a natureza 1, que é a natureza de estoque, na natureza de consumo. Por isso que eu fiquei um pouco na dúvida. Pode ser que estava errado mesmo, a base, no momento que eu gravei, tá? Mas ali esse é o funcionamento mesmo. Tem que ter a natureza de estoque e a natureza de consumo da produção. Beleza. Outra coisa se eu tiver alguma empresa que não utilizar essa transferência de materiais, o campo de natureza de consumo, daí eu não preciso preencher, né? Não, natureza de consumo você sempre preenche, tem que sempre preencher. O que acontece é que a gente tratou da seguinte maneira no sistema. Se você não tem o campo natureza de estoque, aí a gente trata como era antes já. Aquele campo que antes era localização, agora é natureza de consumo, vai ser para lá que vai dar a entrada e vai ser de lá que vai consumir. Porque antes a gente só tinha esse campo, né? Era como se fosse tudo uma natureza só, né? Sim, sim. Mas para consumo, tu tem que sempre preencher aquele campo ainda. Entendi. Então, se eu não tiver a transferência, a natureza de estoque que não é obrigatória. Isso, não é obrigatório, mas se você cadastrar uma natureza lá, daí a gente começa a obrigar, né? Nota fiscal de entrada. Melhor no treinamento já passar, cadastra as duas e pronto. Uhum. É simples o cadastro. Eu não sei como é que funciona bem esse tira dúvidas, qualquer coisa eu posso repassar os tópicos aqui, se precisar. A gente tem mais alguma dúvida? Suporte. Eu tenho só mais uma. Não sei se eu posso já passar lá para frente ou querem conversar alguma coisa sobre o Pode cadastro trazer de todas as tuas dúvidas, Flávio. Se mais Tá. alguém tiver, fica à vontade para interromper e colocar, né? Senão, Beleza. fica à vontade. Tá. Lá na baixa da requisição, nós temos as opções das etiquetas lá, né? Que eu tenho que ler as etiquetas. Então, eu tenho a possibilidade de ler a etiqueta do WMS, etiqueta do estoque ou informar o código do produto. Quem não trabalha, quem não tem nem etiqueta do estoque nem do WMS, eu posso só informar o código do item, digitando o código do item, ele também vai aceitar, ou não? Correto, pode informar o código do item. Aí, claro, a gente vai ver se o item. Daí, depois de informar o código do item, você tem que informar a quantidade. E a gente vai ver se o item controla estoque na natureza, abre aquela tela. Controla lote, desculpa. Abre aquela tela de seleção de lotes, né? Caso ele controle numa sim e na outra não, pode ser que abra a tela para você selecionar o lote ou então para dar entrada na outra natureza, né? Entendi.
Beleza. E também tem um campo de informar localização. E esse é um controle que pediram lá para o WMS. Quando você faz uma movimentação de um item que controla WMS, é, é pedido que seja informada a localização de onde você está retirando o item. Mas aí, claro, Sim, se o cara sim. controla o WMS, provavelmente ele vai ter a etiqueta do WMS, né, pro item. Sim, sim. De dúvidas que eu tinha eram essas, né? Porque eu já tinha conversado com o Matheus antes e tinha outras dúvidas que já foram sanadas também. Quer expor aqui quais seriam? Só para já deixar registrado aí, né? Era essa questão aí das etiquetas, quais os tipos de etiqueta que, que devem ser lidas, né? Que é a etiqueta do WMS, da etiqueta do estoque, ou uma etiqueta com o código do produto. Uhum. Tu questionou também o sequenciamento da separação, né? A gente tem um sequenciamento hoje que já faz de forma automática para o operador, né? Porque hoje as requisições de separação geradas, elas são sempre endereçadas a um operador de separação, que também é cadastrado nesse módulo novo. O Flávio me questionou se esse sequenciamento era obrigatório a ser seguido, ou se talvez tivesse que informar manualmente esse sequenciamento, né? Então, quando a gente gera as requisições para transferência dos materiais, o sistema já sugere um sequenciamento, ele vai fazendo na ordem que você selecionou, digamos assim, né? Ele já sugere um sequenciamento. Mas tem uma tela em que você pode modificar esse sequenciamento do operador. Eu quero que ele separe primeiro a requisição que é referente a essa OF, e não a outra OF que está por primeiro. Então, pode, por meio do RP, fazer a modificação desse sequenciamento. Na tela de baixo do RP, não é avaliado o sequenciamento. Então, pode informar qualquer requisição lá, tu consegue baixar fora de ordem. O sequenciamento ele vai impactar na aplicação mobile. Na aplicação mobile, vai ser esse sequenciamento que vai ditar a ordem que as requisições aparecem para o usuário, para baixar. Então, se eu modificar a última para a primeira, a hora que o usuário abrir a tela lá com as requisições que estão na fila dele, vai estar aquela primeira lá para ele, conforme eu sequenciei no ERP. Isso, só Flávio que também essa parte do mobile também não tá disponível ainda, né? não, deu Do uma mobile travada ainda aqui. não. Do mobile ainda não, tá? Só no consistem mesmo. Uhum. Tinha mais uma, né, Flávio, sobre as pendências, né? Isso, eu ia falar agora. Um exemplo, na baixa da requisição normal, eu tenho 10 itens, 10 unidades lá de um item, e eu só entreguei 8 peças, eu tinha só saldo de 8. Se ele gera pendência dessa requisição ou não. Aí também ele gera a pendência. Por exemplo, eu tenho 10 peças na requisição, eu só tenho 8 no estoque, vai baixar as 8, vai baixar essa requisição, mas vai gerar uma pendência de 2 peças. Isso aí automaticamente vai para a fila do operador que fez a baixa, as duas faltantes, né? Uma nova requisição. A gente tratou também nessa separação de materiais para permitir a leitura de itens alternativos. Isso foi um ticket que tinha aberto para aquela outra tela de separação que tem no sistema, de transferência, na verdade, acho que é a CCPMP 190, se não me engano. Também pediram lá para a possibilidade de itens alternativos, né? O que a gente fez nessa separação de materiais foi permitir a leitura de itens alternativos, assim como permite na baixa da requisição normal. Então, busca o item alternativo lá da engenharia congelada da UF. Aqueles itens lá a gente permite separar também. Só um ponto também que eu tinha te questionado. Etiqueta, ele permite ler a etiqueta de estoque, WMS, do código do item ou do GTIM, né? Só para complementar essa questão aí das leituras das etiquetas. Isso, tag do PCP também permite ler. A gente tratou inicialmente, se eu não me engano, vai a tag do PCP, etiqueta WMS, etiqueta estoque, GTIM 13, aí tem o GTIM 14, que agora vai precisar modificar
devido a outra demanda que a gente teve em outras tarefas, né, para padronizar as coisas, e também o código do item também vai funcionar. Mais alguma dúvida, pessoal? As minhas dúvidas foram essas. Tem mais tempo, Matheus? Acha que um overview rápido? Não precisa demonstrar, mas só a nível do negócio? Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Essas dúvidas foram do que eu vi o vídeo. Eu não consegui executar ainda as rotinas, né? Sim. Provavelmente, se a hora que eu for executar as rotinas, talvez pode surgir mais alguma coisa. Tá, acho que a parte do cadastro do item ali não vale a pena mostrar, né? Porque é algo que a gente já discutiu e acho que já ficou claro. Eu tenho uma rotina aqui que faz o cadastro em massa. Acho que é CGI 049. O que tu entende que pode gerar dúvida, né? Deixa eu só ver aqui. Agora eu vou ter que lembrar o código. CGC. Ó, eu tenho esse programa aqui, que é a manutenção da natureza de estoque dos itens. O que a gente consegue fazer aqui? A gente consegue informar uma máscara de entrada e uma natureza de estoque para toda essa máscara de entrada. Aí a gente consegue cadastrar em massa as naturezas de estoque, né? Porque hoje é um cadastro que não vai estar preenchido nos clientes, né? Então, se for um cliente existente já com vários itens, né? Tem esse facilitador aqui que a gente coloca a máscara de entrada e a natureza de estoque que quer cadastrar para essa máscara. E aí o sistema vai lá e preenche item a item, né? A natureza de estoque configurada aqui pela máscara. Ô, Matheus, é somente o campo natureza de estoque ou natureza de consumo que ele vai alterar com essa rotina? Só estoque. O de consumo não altera. Aí temos o cadastro dos operadores. Só a de consumo, quando a gente atualiza o sistema que começa a ter esses dois campos novos, que era a localização. Então, o campo que era localização é o campo de consumo. Perfeito. Natureza de consumo, tá? Uhum. Aí aqui o que temos também é o cadastro de operadores da separação. Daí são aqueles operadores que vão poder realizar a separação, né? Tem que ter esse cadastro aqui feito. Então vai selecionar os operadores. A gente está validando que os operadores aqui dessa separação não sejam de centro de custo produtivo. Eles vão ter que ser de um centro de custo que não é produtivo, né? Que lá do xerifado. Cadastra-se aqui tempo médio de contagem por item, tempo médio de transição entre os itens, para que a gente consiga mais ou menos fazer um cálculo de quanto tempo uma requisição vai demorar para ser separada, para eu conseguir balancear a carga daquele operador por dia, né? Então, se eu tenho uma requisição aqui com 2 itens, né? Então ele demora 10 segundos cada um, vai ser 20 segundos, ele demora 1 minuto para ir de um item para o outro, né? Então vai dar 1 minuto e 20 segundos, o que eu vou calcular que ele demora para fazer aquela separação. Essa quantidade coletada por dia é uma meta, que vai refletir numa consulta mais para frente. E o código da escala é para a gente ter a disponibilidade desse operador para fazer a separação dos materiais. Que daí na escala a gente tem o período que ele trabalha e consegue ver também as datas, né, que ele está disponível. E data de vigência aqui para a gente conseguir cadastrar, modificar, né, com o passar do tempo, né? O cara começou hoje, ele tem uma batida, né? Ele tem uma velocidade de separação. Daqui a pouco ele vai ser melhor, né? Vai demorar menos tempo, né? Então você consegue controlar por data de vigência. E daí também tem como cadastrar a escala diferenciada. Nesses próximos sábados, o operador vai vir trabalhar na separação. Então, se eu cadastrar aqui uma escala por data, né, uma escala diferenciada para ele. Deixa eu ver, esse aqui é o cadastro dos operadores. Essa aqui é a geração das requisições de separação. Nessa tela aqui. Aqui, então, tu vai consultar. Tem alguns filtros aqui. E vai informar natureza para onde você vai transferir os materiais, que é a natureza de produção.
e o tipo de agrupamento. Então, tu pode agrupar essas requisições por OF, OF lot ou controle. Então, no caso aqui, aparece as OFs, e o usuário vai flagar aqui as OFs que ele quer separar. E aqui, nessa tela, ele vai dizer que data que vai ser separado isso. Pode ser, sei lá, hoje mais um, né? Amanhã. E aqui daí já sugere, né? Já traz quantos itens tem em cada separação que ele vai fazer, qual vai ser o operador sugerido para fazer essa separação. E depois que eu gerar a requisição, vai gerar as requisições, né, para de fato fazer a separação. Lembrando que as requisições elas se separam: requisição de material fabricado e requisição de material comprado. Então, se eu tiver comprado e fabricado na mesma UF, já são duas requisições. Se eu tiver um item que a natureza de estoque for diferente do outro, também vai quebrar para uma requisição diferente, né? Que eu vou agrupar tudo A. Vou separar da natureza os comprados da natureza 1 que vão para 2. Aí os comprados da natureza, sei lá, 3 que vai para 2 também. E os fabricados também são requisições diferentes. Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ó, aqui no caso ele até quebrou já em mais requisições. Provavelmente é por conta de ter fabricado e comprado na mesma UF. A telinha aqui do sequenciamento. Então ele já traz, eu posso acessar por aqui, né, depois de virar a requisição, ou pelo menu. Aí eu informo o operador e a data e eu consigo alterar a sequência do que ele vai separar. Caso eu quero que ele separe primeiro o que for o F40, eu subo ao F40 aqui e vai aparecer lá no mobile para ele fazer primeiro a 40, por prioridade, né? É uma coisa que eu não comentei aqui ainda, mas nessa primeira, digamos assim, primeira implementação que a gente está fazendo da separação de materiais, eu estou considerando materiais a serem separados apenas os que não são Kanban, são os de baixa normal. Isso foi um critério que a gente usou por causa da Indumac, né, que seria o nosso cliente piloto, né. Aí futuramente a gente pode ver para fazer uma configuração, alguma coisa assim, para também permitir separar o que é Kanban. Acho que não seria muito difícil da gente fazer. Mas a princípio a gente está trazendo só o que não é Kanban, tá? Para fazer essa separação. Deixa eu ver o que mais temos aqui. É que normalmente o que é Kanban já está disponível para o operador, né? Daí eu não sei como é que eles tratam exatamente isso, né, nas outras empresas, né? Eu sei que eu conversei com a Trap tempo atrás e eles até queriam essa parte do Kanban também. Eles acho que separavam só o que era Kanban, se eu não me engano. Mas aí é algo que a gente teria que conversar, né, com outras pessoas que vão implementar. Aqui eu tenho também a manutenção do operador da requisição de separação. Essa tela aqui é para a gente, digamos assim, enviar requisições que estão na fila de um operador para que outro operador faça a separação por ele. Digamos que o operador faltou hoje, eu preciso que alguém separe o que ele ia fazer, né? Então aqui tu pode informar o operador e a data. Vai trocar, né? Isso, aí tu pega e enviar. Agora essas requisições vão ser separadas pelo outro operador. Aí consegue já automaticamente, né? Não automaticamente, né? Mas consegue trocar o operador da separação. Aí tem a liberação dos materiais transferidos, que no caso, depois que você faz uma separação dos materiais, você baixa a requisição, ela gera uma pendência que cai nessa tela aqui. Então isso aqui seria mais para o pessoal que está na produção ver o que já foi separado e fazer o aceite ou o rejeite do que foi entregue. Então aqui daí eu acho que vai do cliente, né? Se ele quer fazer a contagem, tudo certinho e dizer se aceita ou rejeita, né? No caso da Indumac, me falaram que eles só querem ter como se fosse uma marcação, dizendo, ó, chegou na produção, eles não vão fazer essa checagem tão a fundo. Mas enfim. Isso é obrigatório fazer essa liberação? Não é obrigatório, só que vai ficar as pendências aqui, né? Se o cara não quiser trabalhar com a liberação aqui, não tem problema. Só que tudo vai ficar pendente, né?
vai acumulando essas pendências aqui, mas assim, não vai travar o consumo do material no futuro, sabe? Entendi. Aí pode aceitar ou rejeitar. Aí quando ele aceita, beleza, só gera uma marcação de que foi aceita. E quando ele rejeita, aí é desfeita a movimentação de estoque. Então a requisição volta para a fila do operador para que ele faça a correção daí do que ele separou. Aí de consultas nós temos duas por enquanto, que é a consulta geral, né, consulta de requisição de transferência para a UF. No caso aqui tem alguns filtros de operador e situação. Deixa eu até ver se eu consigo mostrar uma baixada para a gente ver. Ó, tem uma aqui. Então aqui eu consigo detalhar lançamentos, eu consigo ver daquela requisição qual foi o apontamento que o operador fez, né? Quanto tempo ele demorou, quantos itens ele separou. Aquele aceite, eu consigo consultar em algum lugar? Aqui, ó, detalhe a liberação. Então esse cara aqui primeiro Solicitação. ele foi rejeitado, né, por falta de peças e depois ele foi aceito. Aí consulta por aqui. Aí a gente tem mais uma consulta que é a separação de materiais no período. Isso aqui, deixa eu ver se vai ter dados aqui. Tem. Então aqui é mais quase como se fosse um desempenho do operador, né? Tem o tempo total que ele gastou em separação nesse período, o total que ele separou, mesmo de. Esse total aqui talvez ficou um pouco confuso, a gente tem que ver como explicar bem isso, porque quantidade de itens separados é quantidade de itens diferentes por requisição separada. Então, se eu tenho que separar um teclado e um mouse, eu tenho 2 itens para separar. Então, se eu tenho outra requisição com mais um teclado e um mouse, ele teria separado 4 itens. Agora, se eu tenho que separar 10 teclados e 10 mouses, aí ele vem aqui, ele separou 20. Foi um total de 20 peças separadas, né? Isso aqui seria mais peças e aqui itens diferentes. Aqui a quantidade de itens meta que a gente cadastra lá no cadastro do operador da separação e o percentual que ele atingiu da meta. Aí aqui vem a parte do aceite, quanto que está pendente, quanto que foi aceito e o rejeitado. Aí também a gente tem esses gráficos aqui. Aqui a gente consegue comparar operadores diferentes nesse primeiro gráfico aqui. Eu não tenho nenhum exemplo agora, mas se eu tivesse mais um operador, tivesse feito a separação. Vai avaliar a performance dele, né? Isso, ia aparecer uma barra para ele aqui. Aí aqui a parte da liberação. E aqui a quantidade de SKU diferente, né, separado no mês. Esse agrupamento aqui pode ser por mês ou por dia, dependendo do período que foi consultado aqui. Porque se eu fizesse tudo por dia e consultasse um período muito grande, ia estourar esse gráfico, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso, né? Ah, tem a exclusão também. Exclusão. Dá para excluir a requisição de transferência dos materiais, aí ela volta a aparecer na tela de geração, né? A UF volta a aparecer aqui. Só que aqui a gente valida, né? Se tiver algum apontamento já de transferência para aquela requisição, a gente não deixa excluir. Eu acho que um overview seria isso do módulo aqui. Ok. Poderia, Mais alguma questão? Matheus, talvez aquela questão lá na baixa da requisição, a questão da leitura das etiquetas. Ah, tu quer uma demonstração disso ali? Só para. Sim. Enfim, só. Vamos ver se eu Já consigo. que Eu não estou preparado, mas vamos ver. Que eu estou nessa base aqui, que é uma base congelada. Então, não, mas vamos dar uma olhadinha. Ó, aqui no caso eu vou informar um operador que vai fazer a separação. Aqui eu não estou exigindo que o operador da separação seja o operador para quem foi gerada a separação. Aqui eu vou pegar a requisição 8. Ó, aqui ele diz, ó, requisição não programada para o operador 4. Foi programada para outro, né? Mas deixa seguir. Aqui já sugere data e hora. Dá mais um aviso. E iniciou o apontamento. E aqui vem para separação. O F10, só tem uma UF no caso, né?
Então já trouxe bloqueado ali. E aqui eu tenho o material que eu vou separar. Ó, eu vou fazer aqui com o código do item. Eu coloco o código do item, ele me pede a quantidade. 5. Ó, esse aqui pediu localização. Então aqui eu fiz a leitura. Então, localização B1.1. E eu li 5 peças, né? Aí era para ler quantas? 27, né? 27. Então eu vou baixar esse cara. Aqui eu posso de novo trocar a natureza de destino, né? No mobile eu vou deixar travado, não vai poder trocar, mas como aqui tá no RP, deixei mais livre. E ó, fiz abaixo e gerou a pendência 17. Então se a gente abrir aqui a 17. Eu tenho como imprimir essa requisição de transferência? Não previ nada para imprimir, até porque quando eu fui na Indumac, um dos objetivos deles era eliminar o papel, sabe? Mas Isso se não mesmo, tá, tratar no mobile só, né? Isso, mas se não está liberado ainda, então não dá para utilizar. infelizmente é uma verdade. Não, mas Porque dá para usar por aqui, né? dá para usar Mas por aqui, mas aí o cara aí vai você ter que. como? Ele não vai saber o que separar, né? Porque não vai ter um papel para ele seguir, né? Ele não sabe o que tem que separar. Ele teria que ficar aqui ó, nessa relação aqui, eu teria que pegar, olhar na tela e procurar o item. Depois pega na tela e buscar o item. É Eu acho que seria impossível para ele. interessante se a gente Sim, sim, tivesse. tá. Achei que não estava na tela, mas eu estou vendo na tela, tá na tela. Uhum. Tá. Na tela, né? Assim, Só. ele pode listar pelo grid, né, Flávio? Se ele quiser, Também. né? Uhum. Também Pode listar pelo grid e ter a lista de materiais. não seria Pronto. tão difícil fazer, eu acho que uma impressão disso aí, né? Uhum. Mas é que eu não pensei nisso justamente porque eles me falaram, né? Que eles É, queriam eliminar o papel. mas o E grid já atende também paliativo enquanto a gente não tem o mobile, porque a ideia é fazer no mobile, né? É seguir ali no mobile agora, né? É o que a gente Sim. está prosseguindo. sim, É Matheus, que eu fico- só uma dúvida, nas etiquetas ele sugere qual etiqueta você buscar? Digamos um FIFO, alguma coisa assim, ou não? Você escolhe e ele aceita? você está falando do lote? É um lote, ou qual mais velho, ou mais. É que hum, assim, o lote ele está na etiqueta já, é uma informação que existe na etiqueta. Então, quando eu estou lendo uma etiqueta, eu automaticamente já sei qual é o fornecedor e o lote que geraram aquela etiqueta. tá, mas ele não busca assim qual fazer a leitura primeiro ou qual buscar no estoque. Você Não, pode não, colocar qualquer uma, né? Isso, isso não foi previsto. entendi. No geral, é isso aí. Mais alguma questão, pessoal? Não? Ok, Da minha então parte, não. é isso. A gente vai colocar lá na Cuca para futuras consultas também, junto com o vídeo já da funcionalidade, ok? Boa Beleza. semana para vocês, então. Até mais. Obrigada, Matheus. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.